Elegante e classudo, o Ford Galaxy foi um sedã de luxo que chegou a ter versão bem simplificada nos anos 70, mas sempre teve sua imagem ligada ao luxo e ao requinte. O modelo trouxe à Ford a oportunidade de ter um carro realmente luxuoso no mercado brasileiro dos anos 60, que já aspirava ao desejo de ter carros grandes e potentes feitos nacionalmente. A ideia inicial não era exatamente fazer o Ford Galaxy, mas acabou que o produto americano chegou até nós para durar bons anos do começo de nossa indústria automobilística. Enorme, como todo carro americano nascido de projetos dos anos 50 e 60, o sedã ainda era considerado médio nos States, onde os dinossauros com motor V8 Big Block dominavam as vendas. Ao longo de sua breve trajetória no país, mudou de nome e de motor, mas sempre será lembrado como suprassumo automotivo do luxo nacional. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje, desembarcamos nos anos 60 para contar a história desse carro que me fez apaixonar por banheirões. Grande, espaçoso, luxuoso e beberrão, uma verdadeira delícia sobre rodas. Assista esse vídeo até o final, ajuda muito o canal a crescer. Conto com a sua ajuda para seguir a minha meta de contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. O Galaxy é mais silencioso porque é mais bem construído. E você mesmo pode sentir isso. O Galaxy é o seu refúgio de silêncio e conforto neste mundo tão agitado. Em 1959, o Galaxy surgiu como um sucessor do Fairlane 500 na posição de topo de linha da marca. Além do sedã de 2 e 4 portas, tinha como variações de carroceria um hardtop sem coluna central, também de 2 e 4 portas, e também duas opções de conversível, uma delas com capota rígida de acionamento hidráulico. Trazia a opção econômica, entre aspas, de um motor 3.7 de 6 cilindros e uma ampla gama de motores V8, que em sua configuração mais extrema no ano de estreia, despejava 300 cavalos. Como era comum na época da indústria automobilística americana, a cada ano os carros sofriam mudanças radicais de design. Com o Galaxy não foi diferente. O ritmo dessas mudanças de visual só se reduziu com o modelo 1965, que inaugurou a carroceria que veríamos por aqui. Com pequenas alterações, a carroceria durou até 1968 nas variações sedã de 4 portas, hardtop de 2 e 4 portas e conversível. O Galaxy teve mais uma geração por lá, que durou até 1974. Foi quando a Ford decidiu abandonar o nome Galaxy para se concentrar no uso da sigla LTD para designar a versão de topo de linha do seu modelo de grande porte. LTD que posteriormente virou LTD Crown Victoria e por fim apenas Crown Victoria. A trajetória dos sedãs de grande porte da Ford com motor V8, tração traseira e carroceria sob chassi de vigas se encerraria apenas em 2012, quando a última unidade do modelo foi produzida no Canadá. A Ford instalou-se no Brasil em 1º de maio de 1919 para a montagem de automóveis modelo T e caminhões TT, com peças importadas da matriz americana. O primeiro Ford fabricado no país, concluído em agosto de 1957, era uma F600 para 6 toneladas, com motor V8 a gasolina e 40% de nacionalização. A picape F100 começava a ser feita em outubro do mesmo ano. Porém, a Ford precisava de um veículo de passeio nacionalizado e o Galaxy caiu como uma luva na planta nacional, pois atendia os pedidos do público por um veículo confortável e moderno. E esse poderia receber a mecânica dos utilitários que já circulavam por aqui, aliando assim economia em escala industrial e satisfação do cliente.
O Galaxy brasileiro era uma derivação do Ford Galaxy 500 dos Estados Unidos, que por sua vez era uma variante do Ford Fairlane de 1966, já na sua quinta geração. O modelo brasileiro estreou no Salão do Automóvel de 66. Com 5 metros de comprimento, 2 metros de largura, 1,4 metro de altura e 3 metros de entre-eixos, o Ford Galaxy era um carro muito maior que a média nacional e bem elegante. Sonho para muitos, o modelo se tornou o primeiro automóvel de passeio da Ford a ser fabricado inteiramente no Brasil. E mais, com um índice de nacionalização inacreditável até para os dias atuais, 98%. Sim, o nível de conteúdo local equivalente ao de uma moto Honda CG. O Galaxy impressionava não só pelo luxo e imponência, mas também pela qualidade no acabamento, um esmero que a fábrica do Ipiranga teve de lidar. Saía da linha de montagem um carrão de luxo para ninguém botar defeito. Com o visual do modelo que estava saindo de cena na terra do tio Sam, mudando de geração, o Galaxy era o máximo. O Ford Galaxy tinha um aspecto visual do modelo homônimo nos Estados Unidos, mas de 1965, um ano antes de mudar de geração. Era um carro elegante de linhas retilíneas e musculosas. Muito grande para os nossos padrões, ele mantinha o equilíbrio das formas dos sedãs americanos e vinha com capô e porta-malas bem longos. O capô tinha poucos vincos e ostentava um símbolo do luxo da Ford, trazido da Lincoln, devidamente posicionado na frente. Logo abaixo, o nome Ford em letras garrafais e bem espaçadas não deixavam dúvidas sobre a marca desse carro. A grade tinha longos cromados horizontais e pronunciados, com exceção da parte mais próxima dos faróis. Estes eram duplos e colocados em posição vertical, como era o estilo do Ford Galaxy 500 e do Fairlane americanos. O para-choque chapado era totalmente cromado, havia pequenos apêndices nos paralamas. Um vinco pronunciado sumia na altura do eixo traseiro, enquanto as saias de rodas e soleiras tinham mais frisos cromados. As maçanetas grandes e metálicas saltavam sobre a carroceria, deixando os retrovisores cromados até menores visualmente. Havia cromo para todo lado, envolvendo para-brisa, janelas e colunas do Galaxy. As colunas eram largas, o que tornava o sedã ainda mais elegante. O vidro traseiro e a base das colunas tinham mais cromados, enquanto os paralamas traseiros ostentavam o nome Galaxy 500. A tampa do porta-malas era bem grande e ia até a base do para-choque. Ela tinha uma moldura com o nome Ford, as lanternas eram quadradas e destacadas. As rodas de aço com calotas cônicas e ornamentadas chamavam muita atenção, ainda mais calçadas com pneus diagonais de faixa branca e sem câmara. Havia antena sobre o paralama dianteiro direito e o para-choque traseiro também era cromado. Por dentro, o ambiente era típico da época, com grande espaço lateral e 2 bancos inteiriços que podiam acomodar 6 pessoas. Os assentos em couro ou vinil eram confortáveis e podiam ser adquiridos em várias cores, inclusive azul e vermelho. Todo o habitáculo era preto e cheio de cromados, sendo que o painel tinha instrumentação horizontal para velocímetro e nível de combustível, pois a temperatura da água era indicada por 2 luzes. Uma delas apontava motor frio e outra para superaquecimento. Detalhes do acabamento frontal eram em madeira e o sistema de climatização com 3 velocidades. O rádio ainda era de válvulas e tinha 3 faixas de recepção. O Ford Galaxy tinha ainda direção mecânica, mas opcionalmente poderia ser hidráulica, com um enorme volante de 2 raios, com buzina e um aro meia-lua. Ele era colapsável em caso de batida. A alavanca de câmbio cromada ficava na mesma coluna de direção, enquanto os pedais tinham frisos cromados. Aliás, havia um extra para o freio de estacionamento, que era liberado por meio de uma alavanca na lateral do painel. O limpador de para-brisa tinha 2 velocidades e havia mais coisas, como porta-luvas iluminado, chave de segurança para partida nos 2 lados, porque era comum na época a chave entrar apenas de um lado, e relógio analógico elétrico. O pisca tinha haste com retorno automático. Sem ar-condicionado, a ventilação era apenas para manter o ambiente renovado, além de funcionar como desembaçador. O recurso para amenizar o calor era baixar os vidros e girar os quebra-ventos cromados. Para levar bagagem, o modelo tinha porta-malas com enormes 541 litros, sendo muito raso e ainda com um step de tamanho padrão próximo da traseira. O Ford Galaxy não era feito em monobloco, mas numa carroceria de aço montada sobre um chassi de longarinas.
Parte dele, assim como o motor, câmbio, suspensão e cardan, tinham partes devidamente cobertas por proteções e batentes plásticos para reduzir o ruído, fora as forrações que existiam no acabamento interno. O ruído a bordo deveria ser o mínimo possível, pois os clientes eram exigentes e o padrão de qualidade da Ford tinha de ser mantido. Já as suspensões eram convencionais, assim como todo o Ford Galaxy, mas eram bem macias. Além de independentes, com braços sobrepostos na frente e com eixo rígido atrás. Tinha molas helicoidais e amortecedores hidráulicos. Havia barras estabilizadoras nos dois eixos, mas os freios eram a tambor. O Ford Galaxy surgiu com um V8 272 de 4,5 litros, sendo o mesmo que equipava picapes e caminhões da marca na época. A diferença ficava nos cabeçotes e seus coletores integrados de escape e admissão, tudo fundido em alumínio, com bloco em ferro fundido e comandos OHV. O V8 272 tinha carburador de corpo duplo e ostentava 164 cavalos a 4.400 RPM, com 33,4 kg de torque a 2.400 RPM. Movido com a gasolina pura da época, ele trabalhava com alternador, algo que era raro na época, e sistema elétrico de 12 volts, tendo ainda uma caixa manual de 3 marchas sincronizadas. A taxa de compressão era baixa e o propulsor fazia, de acordo com a Ford, 6,3 km por litro em condições que eram consideradas normais para a época. Mas seu consumo real devia ficar entre 4 km por litro na cidade e 6 km por litro na estrada. Para não ficar na rua, ainda mais em um país em desenvolvimento, o Ford Galaxy tinha enorme tanque de 76 litros, que permitiam, teoricamente, alcançar cerca de 456 km. Pesando 1.780 kg, o sedã ia de 0 a 100 em lentos 15 segundos e com máxima de apenas 150 km por hora. Os números já mostravam em 66 que o modelo merecia algo melhor em termos mecânicos. Em 69, o Ford Galaxy ganhou um novo motor com a chegada de uma versão mais luxuosa, a LTD. O propulsor V8 272 foi substituído pelo V8 292 de 4,8 litros. O propulsor chegava ao mercado nacional com 190 cavalos a 4.400 RPM e 37,1 kg de torque a 2.400 RPM. Com as mesmas rotações, o 292 tinha 26 cavalos e 37 kg de torque a mais, o que garantia ao luxuoso sedã um desempenho melhor. Contudo, não era apenas o motor que chegava como novidade. O Galaxy LTD estreava ainda uma transmissão automática, a Cruise-O-Matic, com 3 velocidades. Com conversor de torque, essa caixa oferecia mais conforto ao dirigir e tinha sua alavanca agregada à coluna de direção, tendo no painel um indicador de marcha. Porém, o Galaxy com esse propulsor era ainda mais rápido que o anterior com o V8 272, indo assim de 0 a 100 em 13 segundos e com final elevada para 160 km por hora. O consumo urbano, no entanto, se deteriorava ainda mais, fazendo 3,5 litros na cidade, porém alcançando 7 km por litro na estrada, já que a relação do Cruise-O-Matic era mais longa que a caixa manual de 3 marchas. O Ford Galaxy 292 só teria essa transmissão manual na versão 500 em 1970, encerrando assim a carreira do V8 272. Ainda em 1969, surgiu uma perua do Ford Galaxy em versão ambulância, sendo feitas 2 unidades para uso na fábrica e nas provas de Fórmula Ford. Em 76, o Maverick emprestou o V8 302 4.9 de 199 cavalos e 39,8 kg de torque. O propulsor tinha comandos no bloco acionados por corrente. Ele permitia ao Galaxy ir de 0 a 100 km em 13 segundos na versão manual e em 15 segundos na automática, alcançando até 165 km por hora de velocidade final. O consumo, no entanto, era semelhante aos anteriores. O Ford Galaxy em 69 ganhou uma importante novidade, uma versão mais luxuosa, disponível para ser ainda mais requintada e corrigir defeitos que alguns modelos de 66 apresentavam. A versão LTD era a representação do luxo do sedã da Ford, que passava então a oferecer de fábrica o teto em vinil, assim como mais cromados, bem como grade e detalhes externos exclusivos. O Galaxy LTD ainda tinha retrovisores com ajustes internos, lembrando que um ano antes eles passavam a ser itens de série no sedã, visto que os espelhos externos se tornaram obrigatórios por lei. O destaque do LTD era o acabamento em madeira de jacarandá da Bahia,
um luxo não igualado posteriormente. Dentro, o LTD tinha tapetes mais macios e apoio de braço no banco traseiro. Além disso, vinha com espelho de cortesia no parasol e lampejador de farol alto. Já o conforto máximo era a chegada finalmente do ar-condicionado, que tinha evaporador e comando sobre o painel. A direção hidráulica agora era de série, mas sem nenhuma assistência em progressividade. Ao mesmo tempo, pensando em também concorrer com sedãs mais baratos, como Chevrolet Opala e Dodge Dart, a Ford decidiu empobrecer o Galaxy da versão anterior. Ela acabou retirando muito do acabamento e conteúdo, incluindo até o rádio e ventilação, bem como direção hidráulica e a maioria dos cromados, criando assim a versão standard. Essa opção do Ford Galaxy foi apelidada de Teimosão e Pé de Camelo, em alusão às versões espartanas de Willys Gordini e Volkswagen Fusca, conhecidos como Teimoso e Pé de Boi, expressão usada até os dias de hoje. Lembrando que temos um vídeo totalmente dedicado aos primeiros populares no Brasil, o link está no primeiro comentário. Nessa época, a Ford já tinha um carro realmente econômico e acessível, o Corcel. Mesmo assim, insistia em dispor de um carro grande e em versão que não era nada econômica, seja no preço ou no consumo. E aí, gostaram de começar a conhecer a história completa do amado Galaxy? No segundo vídeo da série, vamos falar do Landau e viajar luxuosamente até o fim dessa história. Além disso, me conta aqui nos comentários quais carros gostariam de ver aqui no canal. Esse vídeo foi sugestão do meu amigo e inscrito Japa. Eu leio todos os comentários. Vamos trocar essa ideia. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!